Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm. E hoje é dia de quê? Dia de 0800, isso mesmo. Dia que a gente responde as perguntas dos empreendedores, criativos e tudo mais. Seguinte galera, ontem eu abri uma caixinha lá no Instagram. Se você não segue, dá uma olhadinha lá, @Brainstorm. E nessa caixinha eu perguntei justamente isso. Quais são as suas dificuldades hoje no seu negócio? Seja ele um negócio tradicional ou um negócio criativo. E tiveram muitas respostas legais que a gente vai tentar responder hoje aqui com um pouco mais de qualidade e muito mais tempo. Então bora lá rapaziada, vamos começar o vídeo com a primeira pergunta. Então direção, qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é, quando eu for começar a criar conteúdo, eu preciso focar em apenas uma plataforma ou eu começo por todas? Beleza, essa pergunta é muito interessante, até porque ela é bem comum, muita gente tem essa dúvida. Seguinte, pessoal, a minha opinião profissional é de que um dia você vai ter que ter sim uma presença forte em todas as plataformas, porque justamente a gente não consegue prever o futuro e essas plataformas, conforme a relevância da plataforma em si e do seu público vai flutuando de uma para outra, é interessante você ter pelo menos uma base forte em cada uma delas para você lidar com essa, com essa flutuação aí. Porém, se você está começando, a dica suprema é: comece da plataforma que for mais fácil para você, da forma que for fácil para você manter consistência, certo? E também a plataforma que for mais relevante para o seu negócio. Por exemplo, se o seu negócio depende mais do visual, com certeza você deve focar no Instagram, por ser uma plataforma que foi criada para isso, não é mesmo? E está sempre evoluindo para destacar mais o lado visual, então você tem que começar por ela. A partir dali que você já dominou, você já criou um fluxo de trabalho, está tendo seus primeiros resultados, você pode começar a pensar em ir para uma outra plataforma que tenha também ressonância com o seu negócio. Um YouTube da vida, um Pinterest, de novo, sempre dependendo aí do seu nicho, do seu mercado, mas a resposta é essa: sempre comece da que for mais relevante, sempre vai ter uma que vai ser mais relevante e depois a que for mais fácil para você, pessoal. É muito importante em qualquer trabalho com conteúdo digital, a consistência é muito importante. E não me levem a mal, mas vocês vão falhar, é normal falhar. O próprio Brainstorm aqui é um exemplo disso, teve hiato várias vezes. Por quê? Justamente por isso, pelo fato de a gente estar querendo levar muitas coisas ao mesmo tempo, não focando na plataforma principal, que é o YouTube. Então por causa disso a gente sempre dava uma tropeçada, por mais que a gente deixasse pronto o conteúdo, às vezes acontece alguma demanda mais acumulada, ou entra algum imprevisto técnico, por exemplo, o computador travou, queimou, então, a gente tem que se virar até resolver isso. Perda de arquivo e por aí vai. Tudo isso já aconteceu com a gente, pessoal, então é por isso que eu tô realmente passando essa dica pra vocês. Vem de um caso real, que aconteceu aqui. Então, a resposta é essa: foquem na plataforma que é mais relevante para vocês em primeira instância e depois também na que for mais fácil, porque vai ser melhor para você manter uma consistência e também produzir conteúdo de maior qualidade. Bora, produção, qual que é a próxima? Pensando nessa resposta, algumas pessoas ficam um pouco angustiadas quando tem poucas curtidas e poucos comentários. Qual dos dois é mais relevante e o que pode ser quando você tem pouco engajamento nesse sentido? Então vamos lá, rapaziada. Seguinte, essa é uma pergunta também que é muito comum. Quando o assunto é métrica, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para analisar esses números. Por quê? Os números são muito fáceis de você confundir. Como assim? Existem basicamente duas maneiras de você interpretar números de métricas, A quantitativa, que o próprio nome já diz, essa coisa de volume e tudo mais, e a qualitativa. E isso tem que estar bastante equilibrado, de uma forma homogênea. Por isso que eu sempre falo, nessa questão de like, é difícil você dizer qual métrica é mais importante, porque depende do conteúdo que você está produzindo. Se é um conteúdo que você quer mais informar, passar alguma informação e depois que a conversa continue digamos assim, na cauda longa, o like sim é um termômetro, porque ele acaba dizendo para você mais ou menos se as pessoas estão gostando, se elas estão interagindo. Esse tipo de conteúdo não é um conteúdo muito que você espera que as pessoas comentem, sabe? Porque elas vão deixar, ou elas até vão comentar, mas elas vão, por exemplo, ver aquele conteúdo e comentar fora de uma rede social, ou vai causar uma reflexão mais nelas mesmas ali na hora. Então, nesse tipo de conteúdo, uma métrica do like, ela é sim relevante, então ela é importante para você. Porém, em outro, se
Se você for, por exemplo, assim, você faz um conteúdo que, digamos assim, conversa algum assunto polêmico e no vídeo você faz a chamada para ação. Pessoal, vamos continuar essa conversa. Deixa seu comentário aqui, deixa sua opinião. Aí o comentário vai ser uma métrica muito mais relevante, porque é aquela coisa, você quer que a conversa continue ali, você quer que aquela peça de conteúdo gere um buzz, né, um volume de acúmulo social ali. Então, porventura, o comentário é uma métrica mais relevante. Porém, também, se você está pensando em aquele conteúdo que ele é mais educativo, ele é um infográfico, ele é alguma coisa que passa uma informação muito rica, que você quer, por exemplo, disparar ele, quer que ele vá cada vez mais longe. Talvez a métrica de compartilhamento seja uma métrica mais relevante. Então você tem que estar sempre pensando no filtro de contexto. Qual é o objetivo daquele conteúdo, qual é o impacto que você espera e para quem ele está sendo direcionado. Porque a partir daí você vai realmente ter esse tipo de análise qualitativa de uma forma muito mais eficiente. Quanto ao assunto desse negócio de tem pouco like, isso frustra. Isso é justamente você tentando aplicar um filtro quantitativo para praticamente tudo. Porque assim, pessoal, por mais que o seu conteúdo seja relevante e a sua audiência esteja engajada com você, se o seu nicho for um pouco mais de informação, algo um pouco mais sério, no caso, por exemplo, saúde, dinheiro, até educação, é um pouco complicado você ficar falando, é um assunto denso demais para você ficar falando toda hora, e por mais que o conteúdo seja de qualidade, as pessoas não querem ver aquilo o tempo todo. É o que a gente chama de... tem um cientista que fala sobre isso, que é o Feynman, né? Que ele fala justamente sobre deixar um espaço para a pessoa depois consumir de novo, puxar tudo aquilo que ela consumiu e agregar o conteúdo novo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso vai causar aquela latência. Você vai ter vários picos de engajamento nos seus conteúdos, mas vai ter uma queda também. Porém, nesses picos, o seu conteúdo vai ser descoberto por mais pessoas e conforme vai caindo, o que a gente chama de cauda longa, essas pessoas vão interagindo com os seus conteúdos antigos. E isso é bom. Então assim, sempre tentem ter essa noção desse equilíbrio entre a quantitativa e a qualitativa na hora de analisar as métricas de vocês. Então, para finalizar, produção, só mais uma pergunta, vamos lá? Para que seja possível ter um maior engajamento e um maior compartilhamento, é necessário investir dinheiro? O que fazer se eu tenho pouco dinheiro? Tá, vamos lá então, pessoal. Eu adoraria ter uma solução mágica para vocês. De fato, realmente eu entendo que nós vivemos em tempos complicados e ninguém mais ou menos tem... E poucas pessoas têm dinheiro sobrando para anunciar, isso é muito comum. Porém, é inegável a realidade de que se você tem uma verba, uma mídia para comprar mídia paga, de fato o seu rendimento vai ser melhor. Eu não posso fazer isso de vocês. Mas sim, tem maneiras de você fazer isso organicamente e também com menos verba. Então vamos lá. De forma orgânica, você tem que pensar realmente ter sempre um quê viral, né? Não existe uma fórmula correta para você viralizar e tudo mais, mas existem elementos, né? Inclusive tem até livros sobre isso, eu tenho um aqui que chama Contágio, depois eu até trago ele resumido de uma forma para vocês. Mas se você for focar no orgânico, você basicamente tem que garantir que o seu conteúdo ele tem alguns elementos. Por exemplo, ele tem que ser uma moeda social, ele tem que ser algo que a pessoa vai ganhar algo socialmente se ela for compartilhar aquilo para outra pessoa. Por exemplo, um infográfico, alguma dica secreta, algo exclusivo. Então ele tem que ter esse caráter, digamos assim, meio social. Aquela coisa de, eu vi primeiro, olha só o que eu te mandei. Te dá, você compartilhar aquela informação te dá algum status. Isso pensando no longo prazo entre ali as pessoas, né, claro. Então, segundo elemento também muito importante do viral, ele tem que ser muito relevante no sentido de que ele resolve um problema, de que ele traz algo novo. Até flertando um pouco com o entretenimento, ele tem que trazer algo cool, algo legal, porque é justamente isso que cria esse lance dessa moeda social, que dá esse lado de que você vai ter algo relevante para compartilhar, de que você vai ser recompensado socialmente de alguma forma por ter trazido algo legal para essa pessoa. Por outro lado, o lado pago, se você não tem muito, digamos, dinheiro, né, o que a gente chama de microverba ali abaixo dos R$1.000, o que a gente sempre recomenda aqui é que você quebre esse processo. Em vez de você fazer, partindo de um modelo de campanha normal, em vez de você ter uma campanha com vários conjuntos de anúncios para testar público, infelizmente quando você tem verbas menores você vai ter que diminuir seu volume de teste. Então você vai ter que ter menos públicos de interesse para testar, em vez de 5, talvez 2. E criativo também, em vez de você escolher
vai 5 posts, escolha um ou no máximo 2, porque aí realmente você vai garantir que aquele seu dinheiro seja da melhor forma possível, de que ele vai ser distribuído para as pessoas e de que ele vai também ter um pouco mais do resultado esperado. Uma coisa muito interessante também é você, quando você for dividir esse processo, voltando para a pergunta número 1, você dividir um pouco dessas métricas. Então, se você puder, né, digamos, aquecer esses vídeos um pouquinho até antes de você ir pro mata-mata viral mesmo que você quer. Então, por exemplo, para você não fazer, digamos, essa escolha do zero, você pegar, por exemplo, assim, 5 dos seus melhores posts e você colocar uma verba muito pequena em cada uma delas. Por exemplo, uma verba mínima, que hoje do Facebook, se não me engano, é R$3, R$3,50 mais ou menos. Deixa rodar um dia, porque aí você vai gastar pouco. A partir disso, algum deles já vai performar melhor, por pura questão estatística mesmo. E a partir daí você já tem um direcionamento muito mais preciso do que fazer. Por exemplo, desses 5, você vai encontrar 3 ou 2 que se destacaram melhor. Aí sim você parte para gastar um pouco mais, digamos, no longo prazo, uma curva de 7 dias e também com um orçamento um pouco melhor por dia. Mas então é isso, rapaziada, essas foram as perguntas de hoje, perguntas e respostas, né, na verdade. Tiveram muitas outras, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esse vídeo em várias partes, a gente vai ter outros aí por semana, tá bom? Mas eu vou continuar abrindo caixinhas lá no Instagram e sempre que você tiver uma dúvida, manda lá a pergunta, que eu sempre vou tentar responder de uma forma um pouquinho mais breve lá, mas a gente gosta de focar aqui no YouTube, que é um espaço que a gente pode estender mais, dar mais informações, beleza? Se essa resposta te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar aquele like, porque ajuda muito esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Como a gente sempre fala aqui, às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Se você realmente gostou desse vídeo e está procurando mais respostas, também dá uma olhadinha aqui no canal, já tem bastante vídeo entre um hiato e outro. A gente já produziu muito conteúdo de relevância aqui para vocês que pode ajudar você, beleza? Então se inscreve no canal, valeu pela atenção e até a próxima, pessoal!